Boa tarde a todos. Estamos aqui em João Pessoa com esses convidados aqui, a bancada de peso, o meu amigo aqui, Paulo Sérgio, né? Mais de 10 anos de amizade, e temos aqui a grata satisfação de receber aqui Gabriel Galvão, ele que atualmente é presidente do Líder Paraíba, é empresário, advogado. Acredito que a gente vai ter um bate-papo bem engrandecedor aqui, vamos tirar muita dúvida e vai ser esclarecedor. Paulo Sérgio, por gentileza, suas considerações iniciais aqui. Ele dá uma boa tarde, né? Como sempre aqui a gente junta Amém. para tentar passar um conteúdo aí de qualidade para quem nos assiste e dar as boas-vindas aqui ao nosso entrevistado. Já fizemos aqui uma conversa prévia bem informal e já vi que vai dar para sugar alguma coisa dele, né? Porque também eu sou de informática, eu também, é outra graduação que eu tenho, além de engenharia civil, sou graduado em informática. E é interessante, né? Você tem assim uma atuação ampla, né? Não é só porque esse podcast, apesar da gente priorizar um pouco às vezes a engenharia, mas a gente recebe exemplos, né, de profissionais que podem passar a sua contribuição de vivência, né? Exemplos positivos, exemplos positivos e que a pessoa realmente atuou, né? Naquela experiência adquirida, porque isso aqui é importante também. E aí, seja bem-vindo e vamos ver aí o que é que a gente vai conseguir explorar aqui o nosso convidado hoje. Com certeza. Pessoal, então, no YouTube do podcast, fiquem à vontade para mandar perguntas, né, Paulo? Isso, perguntas no chat online, no YouTube, para a gente perguntar ao nosso grande convidado aqui. Fiquem à vontade. Gabriel, por gentileza, suas considerações iniciais. Rafael, quero agradecer o convite. Fiquei lisonjeado com o convite de participar desse podcast, parabenizar pelo projeto, né? É sempre engrandecedor quando a gente vê pessoas que estão preocupadas com o empreendedorismo, com a visão de business, de negócios, de empresa, seja engenharia, não deixa de ser um prestador de serviço, um proprietário de uma empresa. Então eu fico muito feliz em estar aqui, não digo nem contribuindo, mas eu acho que eu vou aprender muito mais do que falar alguma coisa hoje aqui. Estou à disposição aí para a gente conversar e discorrer aí sobre os assuntos que pautamos rapidamente aqui. Perfeito. Então, pessoal, saudar toda a nossa audiência, né? E também a Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, né? Amém. É a nossa maior autoridade aqui presente. E, Gabriel, inicialmente, a gente queria saber de onde você é, suas origens. Por gentileza, fique à vontade. Eu sou de João Pessoa, natural de João Pessoa aqui. Morei minha infância inteira no bairro do Roge, é um bairro um pouco mais humilde da nossa cidade. Sou filho de Galvão e de Dona Gorete. Meus pais eles tinham um comérciozinho pequeno e desde cedo eu já comecei a trabalhar com eles. Desde os 13, 14 anos eu já ajudava meu pai numa bodega, eu diria assim. Tinha almoço, jantar, café, lanche, então era uma bodega recheada desse misto de serviços que ele prestava. Então, vim dessa origem, nunca imaginei que ia parar como operador de direito, nunca imaginei que eu iria me transformar em advogado, mas logo quando eu comecei a cursar a faculdade, tive a oportunidade de estagiar e vi que era realmente o que eu gostaria de fazer para o resto da vida, advogar, que na época eu achava que era advogar, mas hoje eu já tenho uma percepção um pouco diferente do que inicialmente eu achava. Hoje eu vejo que minha missão é muito mais ajudar empresas a se desenvolver, a fazer que pessoas se conectarem. Então, é muito nesse sentido. E a advocacia, ela me proporcionou isso, né? Desde cedo eu tive a oportunidade de conhecer o mundo do empreendedorismo, né? Eu considero meu pai um grande empreendedor, minha mãe também uma grande empreendedora. E ter a oportunidade hoje de ajudar e trabalhar para uma centena de empresas no Brasil afora tem sido um orgulho muito grande para mim. Gabriel, pelo que percebemos, né, você desde cedinho trabalha, como você disse. Isso foi relevante para você, para a sua mentalidade? Fala um pouquinho disso aí, por gentileza. Com certeza, Rafael. A gente na minha casa éramos 4, né, e todo mundo tinha que ajudar um pouco no comércio do meu pai. E a gente criou uma certa responsabilidade, ele nos deixava lá tomando conta. Meu pai trabalhava até de madrugada, então eu tinha que assumir a parte da tarde. Pela manhã eu estudava, à tarde eu ficava tomando conta lá da lanchonete, e isso
criou, de certa forma, desde cedo, um senso de responsabilidade muito grande, né? Nos fez despertar para uma responsabilidade de trabalho, de, enfim, manter uma empresa funcionando sem nenhum problema, sem transcorrer nenhum problema durante aquele período que estávamos ali. Então, assim, de certa forma, eu acho que formou muito das ideias que eu tenho hoje, dos insights que eu tenho hoje, das soluções ou resoluções de problemas que a gente tinha que se virar, né? Enquanto estava ali. Naquela época não tinha um celular, pai, o que aconteceu? Não, a gente tinha que dar o norte e já trazer a solução na hora. Então, eu acho que isso ajudou muito para a formação do homem que eu via me tornar. Eu complementaria aí o seguinte, você até tocou na tecnologia, né? Eu acho que a diferença, que as pessoas às vezes ficam assim achando que a tecnologia... Mas a tecnologia ela veio do papel, ela veio, né, dessas lições básicas e foi apenas colocado de uma forma automática, né? Então, você que pegou essa transição, né, que é interessante, né, qual é a tua idade? Eu tenho 39 anos. 39 anos, pegou aí uma boa transição. Eu peguei tudo, né? Porque como eu tenho 59 anos, então eu consegui pegar toda essa evolução do tempo que nem computador existia, né? Você talvez, quando você já tinha alguma coisa com você, né? Pra você ter uma ideia, quando eu fiz faculdade, era cartão perfurado que a gente fazia para programar. Você vê como eu sou das antigas. A gente não via tela de computador como a gente vê hoje. Não, lá era no caderninho. Meu pai, ele tinha, eu não tinha sistema, não, era o caderninho. Tudo que fazia, você pode ser testemunha, que eu tenho certeza. Com certeza. Tem alguma coisa que mudou? Não. Eu acredito que o que mudou foi apenas a velocidade, a maneira de gerenciar, porque agora você tem planilhas, você tem outras coisas que você pode cruzar informação e você pode dar uma assistência, como você bem falou aqui. Como é que você faz para gerenciar um grande volume de pessoas, de dados, né? Então, a tecnologia ela é excelente. Ela é boa para auxiliar, isso, né? Mas eu digo os princípios... Não, os princípios eles são os mesmos, mas a tecnologia ela lhe permite... Otimiza, né? Ela lhe permite trazer dados, né? Isso é muito importante para a tomada de decisão, né? Então, a tecnologia, você tinha até o dado, né? Mas você tem que ser no manual, né? Ir lá fazer o levantamento de número a número. Bem mais trabalhoso. A tecnologia ela trouxe a facilidade de trazer os dados na hora, né? Os relatórios, né? De mineralização dos dados que eles falam. Isso. A gente tem hoje um Power BI que eu coloco lá, eu sei todos os dados que eu preciso, ou as metrificações que são necessárias para comparar. Tem programas estatísticos também, né? Para fazer previsões, né? Previsões de acordo com a informação que você já tem. Isso. Então você vai aprendendo com aquilo que você, né, produziu. Porque cada empresa, ela tem uma métrica, ela tem uma maneira de gerir o negócio. Com certeza. Né? A uma gente cultura. vê isso em construtora, não é isso? É verdade. Então, as construtoras, cada uma tem uma maneira de trabalhar diferente, então ela tem que aprender com o que ela produziu. Como é no seu caso aí? Como é que você faz para se reinventar, eu estou dizendo, se realimentar? Na advocacia? Sim. Na advocacia, eu já vim, quando eu estagiei num escritório chamado Martorelli Gouveia. Ele, na época, era o maior escritório Norte-Nordeste e já tinha alguma desenvoltura com relação à tecnologia, já trazia alguma tecnologia de métrica e tudo mais. No começo do escritório, obviamente, a gente sem recursos, início da história, a gente não tinha muito essa tecnologia, não. A gente era na planilha do Excel, né? E as coisas já era, você vê, já era uma planilha. Já era uma planilha de Excel, exato. E aí as coisas foram se aprimorando. Hoje a gente tem um sistema efetivo que traz uma efetividade muito grande, é um sistema complexo, que eu consigo saber diariamente qual é a movimentação do processo. Ele já puxa do site do tribunal a movimentação do dia. Eu consigo saber para quem aquele processo foi distribuído, com qual advogado ele está, quanto tempo esse advogado passa com cada processo. Então eu consigo ter uma cadeia produtiva muito bem montada a partir desse sistema que a gente tem no escritório hoje. Então a tecnologia nos trouxe essa facilidade, né? Eu consigo enxergar qual área está produzindo mais, qual advogado está produzindo mais, qual equipe está com algum tipo de deficiência, qual processo está parado há tantos dias ou há tanto tempo, eu preciso impulsionar. Então, tudo isso a tecnologia nos proporcionou, né? Antigamente era no tato, né? A gente achava que ia sair, que estava demorando, porque passou tanto tempo e não tivemos notícia daquele processo. Hoje não, a gente tem o dado real e quase que diário. Eu trabalho com uma televisão mostrando os dados 24 horas. É igual uma empresa, assim, uma indústria, né? Porque ela tem o controle diário, dependendo o horário, né? Dependendo da indústria, e eles vão acompanhando ali e a decisão pode ser tomada rapidamente, né?
interferir para mais ou para menos, né? Isso foi uma decisão que a gente tomou no escritório. A gente queria ser uma indústria, uma empresa, né? A escritório de advocacia ele é um pouco diferente de uma empresa convencional, de mercado, né? Ele é dividido dentro do escritório como se fosse mini escritórios, né? Um escritório de direito civil, trabalhista, são as áreas, e cada área é meio que independente. E aí a gente decidiu mudar o formato, a formatação do escritório de advocacia. Hoje eu tenho toda uma cadeia de produção. Eu tenho equipes multidisciplinares, uma equipe que tem vários especialistas atendendo uma empresa. Então, eu não tenho mais vários escritórios dentro do escritório. Eu tenho um escritório apenas, que é um escritório empresarial. Que dentro dessa ilha, digamos assim, eu tenho lá especialistas de diversas áreas. Mas a gente mudou um pouco essa cadeia produtiva. Hoje eu tenho um setor de controladoria, uma gestão de produção, ou seja, todo o processo que chega no escritório hoje, a gente encaminha para o advogado correto, uma pessoa recepciona, dá o direcionamento, ao final do protocolo volta para ser verificado. Então a gente tem toda uma cadeia produtiva, né? Desde o início, distribuição, redistribuição, encaminhamento até o protocolo, né? Então a gente criou realmente uma linha de produção. E esse movimento que fizemos no escritório acabou fazendo parte da nossa cultura. Hoje o escritório ele tem uma cultura muito, muito forte no sentido dessa linha empresarial, dessa linha de produção, desse trabalho com esmero, com esmero, com cuidado, com qualidade, que isso aí para mim eu nem discuto, né? No direito tem que se ter qualidade, qualidade eu nem discuto. Então, mas a gente consegue trazer a qualidade e uni-la a um tempo de resposta muito, muito mais rápido. E aí, como você falou, é a questão da eficiência. Hoje a gente consegue ser mais efetivo. E como é esse sistema de trabalho? Você já implementou essa parte do trabalho remoto? Como é que funciona lá? Eu particularmente, para o escritório, eu não sou ainda um adepto total do trabalho remoto. Eu acho que funcionou durante muito tempo na pandemia. Porque foi necessário também. Isso, foi necessário. Funcionou muito bem, mas eu não sei se impressão minha ou se as coisas mudaram. Eu senti uma queda de produção, um pouco no formato de home office, mas hoje a gente ainda tem, assim, parcialmente trabalhando no home office, eu acho que funciona melhor. É como a disciplina, né? A disciplina ela pode ser ministrada parte presencial, parte à distância, mas às vezes 100% fica complicado. O híbrido, para mim, é o modelo perfeito. A gente consegue equilibrar bem, porque eu acho que quando a pessoa perde um pouco aquela... O contato, né? Você vê, nada substitui, a gente tá junto. A gente tá batendo aqui esse papo, né? Porque a gente é olho no olho, a gente vê a pessoa. E é difícil um funcionário, um colaborador, ele conseguir capturar a cultura de uma empresa estando à distância, sem fazer tem todo um ritual. Lá no escritório a gente tem o aniversariante do mês, tem comemora... Porque não há o envolvimento das pessoas. Exato. A humanização. Exato. É muito nesse sentido. Eu acho que faz muito parte da nossa cultura, estar junto, estar ali perto, abraçando, junto do time mesmo, apoiando. Então acho que isso faz parte tanto da nossa cultura que o home office a gente se sente um pouco órfão lá, né? Mas funciona da forma híbrida, funciona bem. Gabriel, uma dúvida. Você que participou, como disse, quando era criança e mais novo, da questão do controle através de caderninho, uma coisa mais artesanal, e agora com um sistema, né, mais eficiente, você vê a importância desse sistema? Você acha que daria para dar toda essa eficiência da sua empresa se fosse no caderninho? Não, isso é impossível. Provavelmente não, né? Porque o mundo é muito dinâmico. Então, hoje, quando a gente toma uma decisão, daqui a 2, 3 meses, a gente já, às vezes, tem que tomar uma outra decisão, porque o mundo é muito dinâmico, né? A tecnologia trouxe isso também, nessa rapidez. Hoje eu estou com um cliente, amanhã eu já estou com outro maior ou até menor, enfim. É muito dinâmico. Então, se eu tivesse no caderninho ainda, eu levaria os 2 meses. Quando eu terminasse a mudança, provavelmente eu iria começar de novo a analisar o caderninho para tentar buscar uma outra mudança. Então, a diferença também seria a velocidade de reação, né? De reação e de consciência. Tudo mastigadinho ali, prontinho, né? Pronto para você tomar a melhor decisão. Exato. E jogar o fluxo, né? Ela traz uma elevação de consciência. Então, quando eu trago os dados, eu consigo enxergar... Uma clareza, né? Muito rapidamente. Quanto tempo você passou para conseguir montar um sistema que fosse interessante? Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa acha que, vou implementar aqui um sistema. É simples. Porque eu acho que tudo parte de uma cultura, né? De um processo
que você vai amadurecendo, até para você escolher qual é a ferramenta de TI que você vai usar, né, para poder implementar na sua empresa, essa coisa toda. O que é que você daria aí de conselho para as pessoas que estão começando? Porque acontece que, às vezes, muita gente aqui pode estar querendo montar uma empresa, pode, né? O que é que você poderia dar de contribuição aí nesse sentido? Comecei minha empresa, a gente começou a se organizar efetivamente após quase 10 anos de história. Então foi assim, muita luta. Não começou assim, tudo do nada, com Power BI, não. A gente começou realmente do zero, do caderninho, do Excel. Começamos pela nossa cultura primeiro. A gente sempre teve uma cultura muito de família, né? A gente fala que o escritório é a família GCPIB. Então, primeiro, a gente desenvolveu essa cultura de família, todo colaborador ele se sente pertencente à família. E aí, para trazer essas tecnologias e essas inovações, a gente precisa de recurso. Então, fomos atrás de recurso. Em 2018, 2019, nós fizemos uma mudança de pensamento forte na parte comercial, algo que não é tão comum em história de advocacia. A gente entendeu que precisava fortalecer essa área do escritório. E eu acho que a gente cresceu aproximadamente 400% naquele ano, no primeiro ano que tomamos essa decisão. Com a tomada, o dinheiro no caixa, digamos assim, né, com um pouco mais de recurso, decidimos investir nos processos e na organização administrativa. De você, Gabriel, ou de toda a equipe? Assim? Não, eu costumo dizer que sempre é uma decisão colegiada lá. Hoje é até engraçado que normalmente cada sócio tem uma sala, né? A gente é bem diferente. Lá os 4 sócios eles ficam na mesma sala porque a gente sempre está trocando ideia, sempre está aprimorando alguma ideia e sempre está tomando decisões rápidas. Então os sócios eles ficam juntos. Quer fazer uma reunião com o cliente, tal? Tem várias salas de reunião, a gente vai se divide, mas a ideia é que estejamos sempre muito próximos, né? Para que a tomada de decisão seja rápida e para que a gente possa trocar ideia e crescer mesmo. Mas foi um crescimento aliado a uma boa consultoria. Perfeito. Mas, voltando aí para a questão suas origens, onde tudo começou, a questão da faculdade, onde você cursou Direito? Foi aqui mesmo em João Pessoa? Foi aqui em João Pessoa, cursei Direito. E o que é que você pode falar de feedback aí? Foi doído? Qual foi a faculdade? Foi Unip. Você foi coordenador lá, né, Paulo? Sim, mas de engenharia, né? De engenharia, não. Direito eu não sei nem para onde é que vai. Eu também estudei engenharia lá na Unip também, uma grande instituição aqui. Eu cheguei a fazer história, meu grande sonho era ser arqueólogo, e aí só tinha arqueologia no Piauí, acabei que entrei em história, mas logo passei em Direito e fui cursar Direito no Unip. A experiência para mim foi maravilhosa. Eu me engajei, digamos assim, numa turma muito boa, né? Conheci minha esposa na sala de aula. Olha aí, que bacana. Conheci Luana lá. Foi um período de muito aprendizado. Algum dos seus sócios hoje não, estudaram com você? Aí é onde eu vou chegar. Mas assim, um grande aprendizado da minha vida foi, de fato, no escritório de advocacia. Foi na prática. Então, eu entrei no terceiro, quarto período. Eu acho que eu evoluí muito. Né? Você já começou a estagiar cedo? Comecei a estagiar bem cedo. Isso fez total diferença, Gabriel? Total diferença. Muita diferença mesmo. E a gente começou a estagiar num período, como o Paulo falou, da transição, do processo físico. Então, a gente conseguiu ter a experiência que hoje a maioria dos estagiários talvez não tenha, né? Que é esquentar eu sempre digo, a barriga no balcão da vara para pedir, agilizar, tá ali despachando com o juiz, com o servidor. Então, isso trouxe uma experiência fora do comum para a gente, né? Um relacionamento interpessoal foi desenvolvido que não tem preço. Hoje em dia eu acho que fica mais complicado, mais complexo. Muito contato você conseguiu na época? Muito contato, conheci muita gente, né? Porque o fórum hoje eu acho que é um elefante branco, mas a época era cheio, lotado de gente, lotado de colegas, de estagiários, de advogados. Então a gente conseguia ter uma vivência do direito muito, muito forte, né? Tava ali, eu passava o dia estagiando, falando sobre direito, falando sobre processo, à noite ia para a faculdade. Então foi uma imersão muito forte na minha vida e a experiência foi muito boa. Então se eu tivesse que dar uma dica, eu acho que o estágio ele é um divisor de águas para qualquer acadêmico. Um estágio bem prático, né? Que você joga toda aquela teoria, né, de forma mais prática. O estágio genuíno, seja ele prático ou teórico, se ele for genuíno mesmo, ele é muito, muito, muito válido, muito válido. Porque tem estagiários que hoje em dia estão
vão alimentar um sistema, vão alimentar... Eu, particularmente, lá no escritório, a gente não trata o estagiário dessa forma, né? Tem alguns escritórios que colocam o estagiário para ser um alimentador de sistema. Então, lá no escritório, não. O estagiário ele tem a vivência da peça, ele participa de uma sustentação oral assistindo, ele não pode fazer ainda, mas acompanhando um advogado, uma audiência. Porque a ideia, de fato, é ser um estágio supervisionado, onde o advogado possa passar quais as atividades efetivas de um advogado para aquele estagiário, para ele decidir o que ele quer da vida, né? A gente faz de estagiário escraviário. O pessoal até fala, só moleque de recado, só para fazer aquela coisa bem básica, ele não tem acesso a nada. Aí, resultado, até eu dizia para os meus alunos, né, eu digo, olha, vá atrás de um estágio, não pense em dinheiro. É melhor um estágio, às vezes, não remunerado, que você aprenda, porque o aprendizado é para sempre. E aquele dinheirinho, que é pouco, né, normalmente, não é um dinheiro, é só um pequeno período, não vai representar muita coisa na sua vida. Agora, lógico, se você puder receber e aprender, é maravilhoso, ideal. Né? Mas se tiver assim, entre o dinheiro e o aprendizado, escolha o aprendizado. Com certeza. Esse foi um dos meus pilares. Quando eu comecei a estagiar de graça, depois fui para um estágio... Parece que eu adivinhei, foi... remunerado. Eu tenho até uma fala, viu, Gabriel, desculpa estar te interrompendo, que você tem que pagar, né, para aprender. Certeza. O pessoal não quer, às vezes quer ganhar antes. Com certeza. A hora de ganhar não é essa. Com certeza. Por incrível que pareça, também eu comecei a estagiar no 4º período, também foi de graça, viu? Mas, graças a Deus, pagar para trabalhar tem que ser assim, meu amigo. Mas as portas se abriram, graças a Deus. Na verdade, o conhecimento é o melhor salário. Isso. E eu tiro... que eu acho que essa mentalidade é uma mentalidade de vencedor. Quando às vezes eu faço entrevista de estagiário, hoje é com um pouco mais de menos recorrência, mas quando eu faço entrevista de estagiário e a primeira pergunta é o salário ou a bolsa, eu já sei que aquele cara não está interessado em aprender. E às vezes a gente tem alguém que quer estagiar, mas agora não tem vaga, assim que eu... Não, mas eu vou até de graça, tipo, pronto. Esses são meus grandes profissionais. E normalmente a gente tem uma cultura de que o estagiário acaba se formando, sendo efetivado, enfim. Quando normalmente a gente pega alguém que está decidido a estagiar, seja qual for a condição, né, digamos assim. Sem escolher muito, né? Sem escolher muito ou exigir salário, eles são grandes profissionais. Então, e logo a gente remunera. Quando você vê um profissional, um estagiário, um advogado, um colaborador que é fundamental para a sua empresa, normalmente você também quer recompensá-lo, né? Logo a gente paga uma bolsa. Não quer perder, né? De jeito nenhum. Gente boa, né? Não vai gerar para concorrência, né? Exatamente. Então, tem mais alguma dica que você pudesse dar, Gabriel? Assim, para quem está estudando, tem uma grande audiência, a gente tem de estudantes, né, de todas as áreas. Eu acho que é acreditar e descobrir qual é o seu talento, né? Qual é a sua vocação, né? Tem muita gente que tem a vocação para o concurso público. Eu acho que talvez por vivenciar dentro da minha casa, como eu falei desde cedo, a vivência do comércio, do empreendedorismo, eu nunca pensei em fazer um concurso ou me realizar através de um concurso público. Primeiro dia que eu estagiei, eu disse, pronto, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então, acho que quem está estudando, quem está nos ouvindo, eu acho que ele tem que focar fazer um estágio numa vara, fazer um estágio num escritório de advocacia, ver onde se identifica. E aí, onde ele se achar, ele deve se entregar, mergulhar efetivamente naquela vida profissional que ele se achou, se enquadrou, né? Eu acho que a experimentação é muito importante também, porque você não sabe, às vezes, aquilo que você pensa que vai fazer, você mesmo testemunhou aqui que você queria ser paleontólogo, foi? Arqueólogo, né? Bom, aí as coisas vão acontecendo, às vezes não é a gente que escolhe, é a vida que escolhe também. Mas o importante é você estar testando, tá apto, né, a se jogar, principalmente quando você está numa época de faculdade, essa coisa toda. E a gente vê que os alunos, às vezes, são muito assim, eles não querem ir para palestra, eles acham que não tem a noção ainda que aquilo pode ser um gatilho. Ele pode, né, ter alguma coisa que ele assistiu ali, rapaz, esse negócio é bacana. Porque ali é só um insight, aí você vai pesquisar sobre aquele assunto e hoje está fácil de você ser um autodidata, né? Você correr atrás da informação, porque a informação é que não falta. E essa parte mesmo agora de inteligência artificial, vocês já estão utilizando lá no escritório? A gente está sim, utiliza a inteligência artificial ainda de forma muito embrionária, porque ela está em fase de teste, né? A gente tem algum sistema, estamos desenvolvendo um sistema, mas está sendo aprimorado, porque ela ainda tem umas falhas, ela às vezes cria alguma decisão, então não está sendo usada efetivamente por completo, né? A gente está, digamos assim, num processo de validação. Isso.
Mas a gente tem utilizado sim, pretende utilizar. Eu acho que não tem como correr disso, né? Eu tenho utilizado também, agora aquela história, é com parcimônia, né? Exato. Exato, e requer reconhecimento para você usar qualquer ferramenta. Esse é que é o problema que eu vejo nas pessoas que vai confiar numa coisa que acha que o que sair ali está correto. Não é 100%. É uma fonte fidedigna. Porque eu tenho aprendido muito com a inteligência artificial a perguntar. Tem que saber perguntar. Porque bem. se você não souber elaborar uma boa pergunta, você não vai ter uma boa resposta. Eu acho que os profissionais eles vão se tornar bons perguntadores. Isso, mas não é verdade, né? Com certeza. Eu comecei a ter consciência disso testando, né? Porque aquela história, né? Você só aprende como fazendo. Então, chegou a novidade. Mas não serve, pode não servir agora, mas se você não já começar a testar, não é isso? Como você mesmo bem falou aí, né? Que na sua empresa pode não estar ainda aplicada, mas já está sendo o quê? Utilizado, né? Então você está interessado em aprender. E onde é que você está buscando essa informação hoje? Você tem alguma assessoria para isso? Temos, a gente tem 2 pessoas que a princípio a gente não pode ainda divulgar que está fazendo esse trabalho, mas temos 2 pessoas que estão nos apoiando nesse sentido. E é interessante, é um tema interessante porque existem vários programas do governo federal que dão incentivo à utilização de tecnologia, de inovação e de inteligência artificial. Então, você até com o apoio do governo, você pode estar implementando isso na sua empresa, né? Tô com 2 pessoas assim que são pessoas realmente interessadas no assunto, são pessoas que vivem disso, né? Que trabalham para empresas, inclusive de âmbito nacional, na parte de inovação. E a gente pretende logo aí ter uma coisa consolidada, mas para o escritório. A gente não pretende... É porque para vocês, né, o foco é a advocacia, então é uma coisa aplicável, né? Isso. Eu entrevistei recentemente, eu tenho um programa aqui numa TV local, TV Ponta do Seixo, fazer aqui o comercial, né, PS Jampa. E no PS Jampa eu tive o prazer de receber o ex-candidato a reitor, Lucídio, que ele é diretor do Centro de Informática da UFPB. E um dos ramos de pesquisa dele é justamente a IA, inteligência artificial. Então o programa a gente tratou desse tema, né? Então foi muito interessante, assim, lógico, não sem se aprofundar, mas a gente de uma forma geral assim, a gente passou noções, né, para as pessoas, aquilo que eu falei que é importante, né? Às vezes você não precisa aprender naquele momento, mas só de levantar aquela bola, aí você depois corre atrás, né? Claro, com certeza. E hoje é essencial, né, essas tecnologias. Gabriel, como foi sua transição aí? Terminou a faculdade, aí agora Terminei... um negócio sério? Foi. Na verdade é o seguinte, a faculdade ela foi importante para mim, tanto na vida profissional como na vida pessoal, né? Afinal de contas eu encontrei minha esposa na faculdade, e o estágio também, igualmente, ele foi fundamental na minha vida profissional e pessoal, porque eu acabei levando os meus 2 primeiros sócios que estagiavam comigo no mesmo escritório para um escritório então onde... Você conheceu no estágio. No estágio, era onde eu ia chegar. Estão até hoje. Estamos até hoje. 15 anos aí de estrada. Olha aí. Você vê que, tá vendo? Coisas permanentes. Da faculdade da esposa, do estágio... E eu falo que é pessoal também, porque apesar de ser uma empresa, eles são praticamente são irmãos mesmo, assim. É uma família. É um casamento sem as vias de fato. E você vê como é importante. Cuidado para a esposa. Olha o nosso caso aqui, né? Se conheceu, já faz pelo menos 10 anos aí. Mais de 10 anos. E a gente tá aqui hoje, né? Junto numa bancada. Com certeza. Idem. Isso é que faz a gente viver, né? Eu inicialmente éramos 3, né? Eu conheci os 2 no estágio e depois, 2020, 19 para 20, entrou mais um sócio, que ele por coincidência, é meu concunhado, mas ele não entrou por isso. Ele entrou efetivamente é um profissional. É um profissional já muito mais experiente que nós, inclusive ele era uma inspiração para a gente. Ele é um pouco mais velho do que eu, né? Então somou muito, né? Somou muito. Ele trouxe uma bagagem forte, né? Um know-how muito bom, então assim foi de fato um complemento que a gente precisava para... Então assim que você se formou, você já foi para o empreendedorismo, né? Já. Foi montar um escritório. Já, e aí foi desafiador, até porque eu já tenho proposta de emprego no escritório para ficar. Não, vou ficar, mas eu não... quis dizer o primeiro não ali. Eu fiquei assim, entre a cruz e a espada. Mas eu disse, não, o que eu quero é algo que seja realmente meu, que eu possa empreender, que eu possa... E durante a jornada inteira, tive a oportunidade de assumir um cargo ou fazer aquilo outro, mas eu sempre priorizei e sempre quis e sonhei com um escritório, com uma empresa, né? Com
com empreendedorismo. Apostou no seu negócio, em outras palavras. Apostei hoje, depois de muito tempo, porque as pessoas são ansiosas, né? Você abre um negócio hoje, já quer que ele comece a dar lucro amanhã, né? A gente não, a gente soube respeitar um processo aí de amadurecimento e é normal, né? Que o mercado exige, ainda mais para prestador de serviço, né? A advocacia tem uma coisa muito boa assim, porque, quer dizer, é boa e é ruim, né? Às vezes passa muito tempo sem ganhar dinheiro, mas às vezes quando ganha é uma bolada. Aí você pode aplicar, né, isso aí e fazer esse dinheiro se converter em outras benesses. Eu ainda estou esperando essa bolada, viu, Paulo? Não, mas não é verdade, eu digo, porque às vezes tem processo que demora anos para você ver a cor do dinheiro. Tem uma certa recorrência, né? Vai pingando A ali, menos né? quando você tem alguns contratos, algumas coisas, que seria, vamos dizer assim, o caixa, né? Hoje a gente trabalha com esse, como a gente chama lá no escritório, de avulso, né? Um trabalho específico que sai, vez outra. Mas a gente tem uma recorrência muito forte. Como eu falei que a gente advoga muito para a empresa, a gente dá assessoria a mais de 100 empresas aqui. Não aqui na Paraíba só. Né? 80% da nossa carteira é da Paraíba, mas a gente tem cliente de São Paulo, tem cliente de Aracaju, tem cliente de Maceió, porque é aquela história, Norte. né? Quando você começa, aí o tempo de recorrência é grande porque você não tem nada ainda. A partir do momento que começa a ficar saindo, já que tem entrada também, então termina fechando o ciclo, né? Mas a gente sempre foi muito ousado e todas as vezes que tivemos alguma oportunidade desse tipo, a gente reinvestiu no negócio. Então, a gente fez o crescer, sempre fez o negócio acelerar, alavancar. A ideia sempre foi muito nesse sentido. Bacana. Ainda estou esperando a bolada para eu poder colocar para render. Já está no ponto aí de entrar nos outros ramos dele, que o homem é multifacetado, ele tem muita coisa aí para falar ainda. Viu? Não é só isso não, vocês estão pensando que é só isso. Mas só para complementar, como é que foram os primeiros desafios desse empreendimento de vocês, do escritório? Mas foi o primeiro desafio, primeiro e maior desafio é você entender de que o produto bom não se vende sozinho. A gente às vezes achava que ia desenvolver uma advocacia muito bela, muito bonita e que os clientes iam bater na porta e entrar. E a primeira grande lição e muito dura foi de que não é assim que funciona. Não é bem assim, o produto bom não se vende só. Então a gente teve que arregaçar as mangas, ir para a rua e trabalhar, trabalhar captando. Então esse eu acho que é o primeiro desafio. Tem que ser um bom vendedor? Tem que ser um bom vendedor. Acho que todo mundo tem que ser um bom vendedor. Seja qual for a profissão que você... Mas a venda é tudo, né? Eu mesmo estou aprendendo isso com a música, né? Não adianta fazer a música se ninguém escutar. Às vezes você tem uma canção maravilhosa, linda, bela e ela não pega, né? Tem que aprender o caminho de como você fazer isso chegar na ponta, o pessoal ouvir. Isso é muito, muito complexo. Esse foi o meu grande desafio, assim, né? de imaginar que a gente vai abrir... amigo tal, você primeiro é reconhecido fora. Não, os amigos nem contam. Os amigos são os piores. Hoje eu tenho muitos clientes amigos, com certeza, mas eu tive que ser reconhecido fora. Os amigos só vêm depois que todo mundo acha. Aí, mas rapaz, é assim mesmo. Não, eu sempre acredito. Imagina, se eu fico famoso, né, por uma música, um negócio, nos tantos que não me ouviram vão começar a ouvir, né? Então, a gente é reconhecido primeiro fora, depois somos reconhecidos em casa. Então, santo de casa não abre o milagre. Exatamente. Então, foi muito esses foram os maiores desafios que a gente teve, né? De fato, captação de cliente para você que ainda é inexperiente na advocacia não é algo muito fácil. Requer muito treinamento, planejamento. Mas me diga uma hora crucial assim que você desanimou. Porque sempre tem uma hora dessa. Chegou, mas rapaz, o negócio aqui... Teve algum momento assim que você teve vários baixou momentos. A cabeça? Mas um maior, diga assim, sempre tem um, né? Aquele ponto de inflexão. Lembrança quase que eu certa vez eu recebi uma proposta para um cargo no estado que seria integral e a proposta eu iria ganhar, acredito eu que 8 vezes mais do que eu tirava no escritório. Fora plano de saúde, fora cartão alimentação. Isso é igual o diabo tentando, né? E ali foi para mim um divisor de águas mesmo. Eu tenho que decidir o que é que eu quero da minha vida. Já era casado nesse caso? Já era casado. Aí se aconselhou com a esposa e tal? Ela sempre me aconselha, né? Ela sempre está ali me dando a direção e ela sabia o quanto eu sonhava e sonho, na verdade, com o escritório e sempre me deu apoio. Eu nunca tive nenhum tipo de cobrança. Mas eu acho que esse foi o momento que eu mais me senti tentado a deixar. Quando minha filha nasceu também, eu já estava assim, não, eu tenho que alavancar e tudo mais, mas tudo na hora certa. Deus, ele é muito providente, então nunca nos faltou nada, nunca sobrou, mas sempre chegava de forma a resolver todos os problemas financeiros. Então,
Deu para continuar, mas esses foram os 2 momentos assim eu acho que você deu um exemplo assim mesmo de a pessoa quando tem foco, né? É verdade. Você tá focado, não adianta, o cara quer lhe puxar, mas não consegue, né? É igual às vezes uma empresa, né, quer pegar o funcionário da outra. Mas o funcionário tem que ter muito cuidado, às vezes é melhor ele ganhar menos ali onde ele está do que tentar dar um salto maior do que a perna, às vezes, né? Aí chega lá na empresa, não se adapta, não, porque às vezes é a questão humana, né? Como você mesmo falou. Você consegue trabalhar, ele consegue trabalhar com os sócios dele na mesma sala. Isso é muito bom, né? Com certeza. Porque esse negócio de ficar se isolando, né? Não é muito legal. Com certeza, não é. E assim, a gente tem que entender que dinheiro não é tudo. Às vezes a gente quer colocar ele em primeiro lugar, mas bicho, a pior coisa do mundo é você trabalhar por dinheiro. Você trabalhar num lugar que você não se sente à vontade, não se sente bem, mas que você precisa estar ali. Então, graças a Deus, eu amo o que eu faço, eu me sinto realizado. Quando eu estou fora, em outras missões, eu sinto falta de estar ali no escritório, mas faz parte também, né? E dinheiro nunca foi o nosso norteador, não. Ele sempre foi uma consequência, algo que aconteceu devido a toda a paixão, toda a entrega que a gente tem. Gabriel, por gentileza, se possível, dê uma dica para quem está começando a empreender agora, galgando aí. Cara, independente de qual seja o ramo, eu acho que a grande dica é você se vender, se promover, tentar tirar um pouco esse preconceito que existe sobre a venda, sobre o vendedor e tentar desenvolver algo que você possa se promover, vender. Eu acho que essa é uma dica fundamental. Se você conseguir se vender, criar um script, um produto, você vai conseguir chegar no lugar que você quer. Porque eu acho que o começo de tudo ele é o mais difícil. É o mais difícil. Mas quando você começa a entrar uma recorrência, alguma coisa ou outra, você vai vendo que as coisas acabam ficando um pouquinho mais fáceis e você consegue desenvolver melhor, né? Mas é ter consciência, pé no chão e eu acho que tirar um pouco da arrogância. Você mesmo falou aí na sua fala que você montou tudo, achou que todo mundo vinha até você, né? Não, tô com o melhor produto, tô com tudo aqui. Sou advogado, eu não vou vender. Mas aí foi o que teve que fazer, teve que ir no famoso porta em porta, né? Tem que ir atrás. Então, eu acho que é isso. Ninguém pode subestimar, né? Assim, achar que as coisas vão cair do céu, que não cai. Esse era o grande dilema de nós três, na verdade, né? Porque no início do escritório. Pô, eu vou me passar para um vendedor de Bíblia. E qual o problema? Qual o demérito que o cara tem? Nenhum, muito pelo contrário. Trouxe grandes resultados. A gente conseguiu hoje desenvolver um trabalho muito melhor do que desenvolvíamos. Conseguimos entregar um produto muito melhor. Então, só tive benefícios. Então, porque eu vou achar que é um demérito ou uma coisa ruim? Muito pelo contrário, só nos trouxe vantagens. Esse pensamento, esse mindset de vendas. Gabriel, aproveitando aí, faça um merchan aí, fale sobre o portfólio do seu grande escritório que você tem aqui em João Pessoa. Fique à vontade, meu irmão. O escritório vai se tornar muito grande, se Deus quiser. Mas hoje a gente conta com 46 colaboradores. Sim, qual é o nome do escritório? O Galvão, Cabral, Pires e Borba. A gente apelidou de GCP-IB. Então a gente fica localizado aqui no 16º andar da Torre Sul do DCT. Quem quiser nos visitar, qualquer estudante que queira nos visitar. Para quem não sabe, esse prédio é um bem grandão que tem na estrada de Cabedelo, ali perto do viaduto do Manéria Shopping ali. Pronto. Isso. A gente está lá no 16º andar e quem quiser, algum estudante de direito que queira, só entrar em contato comigo que a gente mostra, fala. Eu não tenho nenhum medo, às vezes as pessoas têm medo de mostrar o seu segredo industrial, né? Eu não tenho medo nenhum, porque o nosso escritório está sempre evoluindo. Quando alguém para chegar naquele nível, né, também você sabe que o cara não vai chegar no dia. Então, eu não tenho nenhum tipo de ressalva. Escritório? São 14 anos. 14 anos. Não viu que ele demorou 10 anos para ele começar a virar a chave, vamos dizer assim, para uma coisa mais produtiva. E é engraçado que essa virada se deu muito fortemente no período da pandemia, quando quase que todos os colegas estavam fechados, escritórios fechados, prazos suspensos, a gente estava trabalhando incansavelmente. Demos um apoio ao empresariado sem igual. Eu fiz reuniões de meia-noite, eu tinha umas medidas provisórias que saíam no final da noite, 10, 11 horas da noite, e o empresário estava maluco, sem saber o que fazer, como agir. E aí a gente liga videoconferência, 10, 11 horas, meia-noite, com o empresário explicando aquela medida provisória, elaborando documento para alcançar suspensões de contrato de trabalho, enfim, uma infinidade de coisas. Então, nesse momento, a gente conseguiu alavancar muito e, melhor do que isso, a gente conseguiu fidelizar. Hoje eu tenho diversos clientes que são promotores da nossa marca. Então, graças a esse trabalho muito próximo,
que isso é uma grande característica do nosso escritório. Fazendo mexer, como você falou. Fica à vontade. É uma grande característica do nosso escritório. Todo cliente ele fala diretamente com o sócio. A gente cria um canal muito fluido entre o sócio e o cliente. E a gente, não vou dizer que 24 horas, mas normalmente a gente responde o WhatsApp, ou atende uma ligação, tira a ansiedade do cliente, eu sempre digo isso. A pior coisa do mundo é você deixar um cliente ansioso, né? O cara está com um problema. Resposta, que é pior ainda, né? Exatamente. Às vezes a resposta é, vou analisar, o cara já tá com o meu advogado. Eu sempre digo, olha, o jurídico você pode jogar para mim, que agora passa a ser minha preocupação. O seu negócio é alavancar o seu negócio, não é estar preocupado com demanda judicial. Então a gente teve esse feeling muito, muito forte com os clientes e isso foi um diferencial e ainda é um diferencial no nosso escritório. Você está usando algum sistema de atendimento automático, não? Não, ainda não. A gente tem uma grande... Estou querendo desenvolver isso, mas eu tenho que... Porque a inteligência artificial é muito boa nesse ponto. Eu tenho um programa de atendimento automático para pessoa física, que é um departamento muito pequeno que a gente tem no escritório, que atende pessoa física, e a gente tem esse atendimento. Porque não é nosso foco, mas a pessoa jurídica, como eu falei, a gente criou uma relação... Quer dar um atendimento diferenciado, personalizado. O cliente ele se sente muito carente se eu colocar um atendimento online, né? Vai se sentir meio que, talvez, abandonado por todo o histórico que a gente tem, né? Pode ser um processo. Mas se o volume aumentar muito, né? Aí fica... Eu tenho consciência disso, Paulo. Eu tenho consciência disso. Esse é o questão de escala. Meu consultor bate direto. Hoje você está com 120, você consegue. Daqui a pouco... Mas eu tenho consciência, a gente está evoluindo. Mas, de fato, é uma mudança de cultura. E aí não é dentro do escritório, mas é para fora do escritório, né? Então a gente tem que fazer com cuidado para que os clientes possam... Você também pode elencar os clientes que vão ser atendidos por aquela ferramenta ou não, né? Isso, dependendo. Isso é um argumento de venda, né? Eu posso dizer, ó, tem um produto que é assim e... Aí o atendimento é esse. Se for esse outro, inclusive, você pode cobrar mais, né? Isso. Ou menos, dependendo. Porque o que eu adoro é clareza. Então, quando o cara me contratou de uma certa forma, mudar o jogo no meio dele, a gente não tem muito essa prática. Então, mas pode ser um argumento de venda. A gente está estudando exatamente isso. Pacote, né? A partir de agora, a gente tem esse pacote aqui que, inicialmente, claro que vai chegar no atendimento de uma pessoa real mesmo, mas inicialmente, para realizar uma triagem, é um atendimento automático, mas... Vai ter opções, então, provavelmente. Por exemplo, a pessoa vai só querer saber do processo. Uma coisa assim que não tem muita... É uma pergunta mais simples. O sistema já pode responder, né? Agora o cara quer ter uma dúvida, aí dependendo, às vezes o negócio é mais complexo. Isso. É porque consulta processual, a gente tem um sistema hoje que o cliente ele recebe a consulta. Então, dificilmente um cliente me liga ou questiona, só quando ele quer impulsionar. Tá parado, por favor, vamos Eu só dei assim, um exemplo hipotético, né? Mas, lógico que você já tem bem mais, vamos dizer, já existe uma automação, pelo que, né? Não é verdade? De certa forma não dessa de atendimento, mas de enviar vamos dizer assim, o andamento, né? O cliente ele recebe hoje o andamento do processo dele, o que foi realizado pelos advogados do escritório, todas as demandas dele, e recebe um BI também. Porque isso também evita demandas desnecessárias, né? Com porque certeza. Aí o cliente vai ficar entrando, porque agora, a partir do momento que ele se sente atendido, meu processo está andando, tá aqui, porque... Acompanha o e-mail, né? Não sei se é e-mail que funciona. Hoje a maioria dos clientes eles preferem o WhatsApp. WhatsApp, pronto. Aí recebe o WhatsApp lá que, seu processo tramitou, não sei o que e tal. Aí a pessoa se sente atendida, não vai... É engraçado como houve essa mudança de ferramenta. A gente usava muito o e-mail, era o nosso principal canal de comunicação com o cliente, mas hoje o WhatsApp ele tem se tornado... Eu ainda uso e-mail para algumas coisas que a gente quer deixar mais registrado, sei lá. É questão mais cultural, mas realmente o WhatsApp ele está tomando conta, né? De tudo. Assim, na comunicação. É verdade, Paulo. Onde fica o escritório? Fica no DCT, como o Paulo... Não foi lá naquelas duas torres que tem ali na Estado Cabedelo? Isso, perfeito. Fica lá. Então, aproveitando, manda um abraço para toda a sua equipe, seus clientes, no seu escritório. Um abraço aí para a minha equipe maravilhosa do DCT. Inclusive uma equipe de primeira, viu? Eu conheço eles, assim, pessoalmente... Pessoal de boa índole, simpáticos, atenciosos. É como eu falei, eu acho que a gente se considera, eu tenho certeza que a gente se considera uma família, né? Todo mundo está ali para ajudar o outro, apoiar, enfim, com as dificuldades. E é uma coisa que não poderia ser diferente. Às vezes eu passo mais tempo com um colaborador, com um sócio, do que efetivamente até com
com minha esposa, por exemplo. Né? A gente no trabalho é assim, normalmente a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Exatamente. Então, Porque quando a gente cai em casa também, a maioria do tempo é dormindo. Isso. Pois é, eu interrompi, pode ficar à vontade para mandar um abraço para os seus clientes, parceiros, sócios, né? Mandar um abraço aí para os meus colaboradores lá do Galvão Cabral e Pires e Borba. Tamo junto, gente. Gabriel, a gente agora já falamos bastante sobre sua vida pessoal, sobre seu escritório. Você também tem uma franquia da Crosby, né? Fala um pouquinho sobre ela. Tenho. Eu acho que eu sou um pouco inquieto. Eu tava... Achou pouco. Achei pouco. Tava no segmento de... Quis diversificar um pouco. Tava no segmento de serviço durante muito tempo. E a Crosby, a franqueadora, ela é meu cliente. É um dos meus clientes. E aí eu disse, eu vou tentar ver como é o mundo do varejo. E eu entender um pouco, até a cabeça, como funciona. Tá voltando à infância, né, pelo jeito? Mas ainda eu digo que o serviço que eu estava na infância ainda não era varejo, né? Era mais a questão de serviço mesmo, que era comida e tudo mais. Mas o varejo é um mercado complicado, é um mercado difícil e só sobrevive os bons. Então eu só vou me desafiar aí, para conhecer o varejo, ver uma outra linha de mercado, né? E a Crosby, ela foi efetivamente uma ferramenta para isso. É interessante que eu quis buscar algo que tivesse já validado, né? Uma franquia. Eu não fui atrás de montar do zero e tal. Inventar a roda. Inventar a roda. Eu fui na franquia porque eu sei que lá eu já conhecia bem. E eu sei que lá tem todos os procedimentos, sistema, treinamento. Então você já tem todo um aparato. Padrão, né? Tem tudo para dar certo. Tem um aparato muito forte. roupas tem garantia, né? Tem roupa. Porque eu compro Crosby, né? Olha sou aí. cliente. Muito bem. Mas vou comprar vou comprar na sua agora. Vamos embora. Lá isso é uma roupa de muita qualidade. Eu gosto, também trabalho com isso porque eu não queria entrar num ramo que não fosse algo que mantivesse tudo que eu faço, eu gosto que seja feito com qualidade. Então a matéria-prima da Crosby, ela efetivamente é muito boa. E aí tem sido uma experiência muito boa para mim. Tem sido uma experiência legal. Faz quanto tempo, Gabriel? Vai fazer 1 ano agora em agosto. E aí o feedback aí, foi importante ser franquia para você? Foi bem legal, foi interessante e foi uma experiência um pouco diferente, né? Porque o serviço é engraçado. Você está ali, você pagou suas contas, meio que o que sobrou é lucro, digamos assim, né? No varejo, não. Você pagou suas contas, o que sobrou, você tem que comprar mais produtos para vender, então você tem que ser muito mais... dividir o bolo com a franquia também, né? Não, a franquia, ela cobra... Não, a Crosby, ela não tem taxa de franquia. Taxa de franquia tem. Não tem royalties. Sim, eu não pago royalties. Então, eu também foi um dos motivos que eu escolhi a Crosby. Ela não tem royalties. Então, foi uma grande vantagem. Então, é interessante esse mix aqui, né? Terminou o final do mês, eu pago as contas, mas ainda você tem que planejar, tem que planejar para ter um fluxo de caixa. Então isso é interessante. E essa experiência tem sido muito boa para mim, inclusive para entender meus clientes. Tem sido uma experiência muito válida. Então você está usando como um modelo, no caso, um modelo de negócio? Digamos que sim. Foi muito mais nesse sentido, até para que... Mas que não dá prejuízo, né? Não, muito pelo contrário, na verdade, é uma coisa também que eu queria quebrar um paradigma, porque às vezes os empresários, eles enxergam o advogado não como empresário, mas como um advogado. Eles não conseguem perceber que somos empresários, né? E a Crosby, ela veio também trazendo esse know-how, quebrando esse paradigma aí. E hoje eu consigo falar com o empresário e ele entender porque que eu também sou empresário. Tá do outro lado, né? Exatamente. Alguma gente daí foi estudante, depois, né? Exatamente. Aí você vira professor, então você consegue enxergar. Aí se você for ver, a população ela não enxerga um advogado como um empresário, né? Você é o quê? Empresário. Qual é a sua profissão? Advogado. São coisas distintas, né? Mas é isso. É igual a engenheiro, talvez seja do mesmo jeito, né? Você é o quê? Engenheiro, com né? Com certeza. E é diferente. A gente não sabe mais nem o que é. Porque está tudo misturado, né? Porque você vê que você tinha um emprego, no público tinha muito isso. E até nas empresas, você tinha o datilógrafo, aí tinha a secretária, tinha isso. Hoje em dia você faz tudo, né? Faz tudo. Você atende, você não... Tinha só uma pessoa para atender o telefone, era assim, não era bem... Era quase o Fordismo da empresa. Exatamente. Hoje não, hoje você faz tudo, né? Faz tudo, absolutamente tudo. E aí, Gabriel, aí você indica para pessoas que têm interesse franquia? Com certeza, indico demais. Os meninos Fábio e Felipe são pessoas maravilhosas, os donos.
uma franquia que eu não tenho o que E falar. agora você se tornou cliente dele, né? Agora eu me tornei cliente. De fato, é um produto bom, sem nenhum merchan nem nada desse tipo, mas é porque aproveita o merchan também. Não, da sua franquia, da sua loja, onde fica. Eu acho a franquia sensacional. Eu acho que vai ser uma grande franquia, com a mentalidade que os meninos têm e tem implementado. E é bom porque hoje em dia eu consigo entender um pouco também desse mundo, a gente consegue trocar muita ideia. Então, assim... Aplica algumas coisas no seu negócio também? Muito. Com certeza. É verdade, todos os negócios são muito similares, né? Upsell, cross-sell, você vai trabalhando naquele universo. São coisas que a gente aplica tanto no história da advocacia, como na Crosby, como no Lead, enfim. São ambientes que a gente consegue passear e são bem parecidos. Apesar de ser nicho diferente, mas são ambientes que têm o mesmo princípio, digamos assim, né? E a Crosby fica em Mangabeira, na Josefa Taveira. Quando eu decidi colocar uma franquia, eu queria que fosse na rua mais comercial da Paraíba. E hoje, sem sombra de dúvida, a Josefa Taveira ela tem se tornado uma avenida muito comercial e assim, eu não tenho do que reclamar lá, é muito bom mesmo. Então, quem estiver interessado, pode ir lá que a gente... Um cupom de desconto de 10% para quem chega lá dizendo que escutou o podcast de hoje. Vamos aproveitar, pessoal. Hoje pode, 10%. Hoje pode. E aproveitando, pessoal, um intervalozinho só para vocês respirarem um pouco, só falar do nosso patrocinador, a Texel Energia Solar, que inclusive eu sou embaixador da marca, né? Então é uma satisfação se vocês quiserem implementar energia solar de qualidade, com garantia, equipe especializada. Importante também ressaltar, Paulo Sérgio é engenheiro, que a vida útil não termina quando termina. A garantia é de 25 anos, mas se você fizer a manutenção preventiva da sua energia solar, ela vai durar mais do que isso, a vida útil dura. Quanto mais você cuidar da sua energia solar, fazer um trabalho de limpeza adequado no tempo certo, mais você vai poder usufruir. Então, pessoal, qualidade, preço baixo, procura a Texel Energia Solar. E também, aproveitando também, falar do canal do PS Videoaula, nosso parceiro aqui. Paulo está presente, meu irmão, fica à vontade. Quem quiser assistir aulas básicas de várias disciplinas de engenharia, tem de hidráulica, tem topografia, né? Tem muitas matérias também com profissionais. Tem minha entrevista. Tem até uma entrevista com o Rafael. Estava conversando sobre isso. Fiz algumas entrevistas também. Então tem um rico material lá, tem coisas de matemática básica, tem matemática financeira também. Então tudo que eu ensinei tem um pouquinho lá no canal do PS Videoaulas, tem mais de 67 mil inscritos. E dá uma passadinha lá, não custa nada, né? No PS Perfeito. Videoaulas. Aprovado, viu? E tem agenda essa semana de música, tem, Paulo? Rapaz, não. Essa semana eu estou em estúdio, porque eu vou lançar uma nova canção esse mês. Vou dar um spoiler aqui então. Vou lançar minha segunda música infantil. Minha netinha vai completar 1 ano, agora dia 26. E eu vou lançar, eu tinha lançado o ano passado, antes dela nascer, eu tinha feito a música, mas eu lancei, quando ela nasceu, a música Júlia Julinha. E vou lançar a música dos avós, porque no dia 26 desse mês é o dia dos avós. Bacana. Então vamos lançar uma música infantil, com videoclipe, com tudo que tem direito. Então aguarda aí que vem novidade. Eu acho que interessa a todo mundo, né? Porque o homem é bom. É uma coisa bacana. Olha, ser avô, gente, é muito diferente. Olha, ser pai é bom, mas ser avô é melhor ainda. Eu sempre digo que o avô é um cavalo que o filho amansou para o neto montar. Eita, é verdade. É a hora da gente estragar. Paulo, tem programa amanhã ou só na próxima semana? Na próxima semana. Terça-feira, né? Na próxima terça-feira. TV Jampa? PS Jampa é o programa. E a TV é Ponta do Seixas. Ponta do Seixas. A sede fica em Manaíra. Show. Quem sabe um dia eu convido você para dar um pulinho Ficarei lá também. lisonjeado, e a gente fazer uma entrevista Deus lá quiser. também. Bacana. Porque a gente recebe, como eu estou falando, né? Essa parte de tecnologia e também cultura. Então praticamente pega tudo, né? Porque as coisas hoje estão indissociáveis, né? Como a gente viu aqui, né? Para ele ser advogado, ele tem que ser um empreendedor. É verdade. Para ele ser também, sem estar na tecnologia, ele também não funciona. Então termina ele se envolvendo com a tecnologia. E pronto, e por aí vai. Então a gente tem que fazer tudo hoje, tem que entender de tudo. Lógico que a gente não pode ser especialista em tudo, é diferente.
E para isso a gente contrata as pessoas certas, como você bem falou aqui, quando a gente não domina bem uma área. E às vezes também não é aquilo que a gente quer atuar, a gente quer usar aquilo, né? Show de bola. Então, parabéns aí pelos trabalhos aí. Sucesso, meu irmão. Desejo tudo de bom para você. Obrigado. Vamos voltar ao nosso programa aqui. Porque tá no final, tô vendo aqui, e agora, tá na reta final aqui. E agora a gente vai falar sobre o líder, né? Chegamos a esse... Fica à vontade, meu irmão. Eu que também sou líder global, né? Não entrei através do Líder Paraíba, já expliquei para Gabriel, porque na época não tinha ainda, né? Então, como não tinha, entrei através do Rio Grande do Norte, né? Meu amigo Jean Valério, um forte abraço, grande amigo. Mas estou à disposição do Líder Paraíba. Perdi o primeiro, já lhe expliquei também, né? Primeiro encontro, que estava em agenda em São Paulo. O segundo, fiz questão de estar presente, foi fantástico. E o principal, que eu achei mais bacana, temas interessantes para trazer retorno para o nosso estado da Paraíba. Perfeito. Muito importante. Então, meu irmão, fica à vontade para falar do Líder. Mas o Líder foi uma grata surpresa de 2024. A gente sempre teve no escritório uma mentalidade ou uma cultura de fazer conexões, né? Desenvolver conexões entre um cliente e outro, entre um cliente e um parceiro. E, além de tudo isso, a gente fazia muito capacitações, né? A gente trazia um palestrante. Ano passado a gente fazia eventos para empresários. Fizemos eventos para 300 empresários. Chegamos a fazer eventos para 300 empresários aqui na Paraíba, unindo gente, trazendo conhecimento e muito network. E aí, dentro dessa mentalidade, a gente tentou criar, inclusive, algo aqui próprio, né? Mas me falaram do Líder, eu disse, pô, tem um movimento muito interessante, um movimento de tamanho mundial, né? Tem 18 unidades internacionais, em Dubai, os principais países, cidades e países do mundo. Está crescendo cada vez mais. Tá. Então, a gente tem Londres, Nova York, Washington, Dubai, enfim, tem pelo mundo inteiro, China. E aí tem esse movimento crescendo muito fortemente no Brasil. São 22 unidades no Brasil e você tem que conhecer. Aí fui a Natal, exatamente com essas conexões, alguém me fez o favor de me apresentar Jean Valério. O cara, da melhor qualidade, falou do Líder, disse, não, você tem que conhecer, tem que vir. Na outra semana que eu encontrei com ele, eu tinha um evento do escritório e ele veio para cá. Disse, pô, você faz total sentido o Líder para você. O Líder também é uma franquia, né? Faz total sentido o Líder para você. Vamos para São Paulo. Então, fui a São Paulo, conheci Dorian lá, a gente conversou, trocou uma ideia, conversamos com alguns empresários lá de São Paulo, participei de 3 eventos na cidade de São Paulo, no Casa Líder, e eu disse, pronto, isso que de fato é algo que a Paraíba não tem, que eu preciso levar para a Paraíba. É uma interlocução, um network de altíssimo nível, e eu acho que a gente precisa muito disso. Não é só uma capacitação, de uma gestão de governança, não é só sobre isso, né? Mas é algo muito forte, porque o Líder ele trata uma pauta bem difícil, que é o diálogo entre o poder público e o poder privado. Então, os dois setores que, por vezes, acabam não se comunicando, o Líder ele tem essa missão de trazer essa comunicação, esse diálogo. Então, para mim, foi assim, uma grata surpresa. Tipo, é um movimento, de fato, que tem um cunho legítimo de promover a livre iniciativa, e não só, eu quero me conectar, eu quero ganhar porcentagem, eu quero viver desse tipo de movimento. Eu não vivo disso, realmente a ideia é fortalecer a livre iniciativa no nosso estado, um estado que ainda é muito atrasado nesse aspecto, né, na parte empresarial. A gente sabe que está se desenvolvendo, tem crescido bastante, mas comparado a outros centros ainda é subdesenvolvido. E aí eu senti que era o momento do Líder voltar à Paraíba. E a gente implementou o Líder aqui. Em maio foi o nosso primeiro evento. Já temos alguns filiados aí. Foi um almoço, né? Foi um almoço. Como o Rafael bem falou aí, a gente está com o segmento do Líder Global, que são empresas que faturam acima de 30 milhões por ano. Então, são de fato um grupo seleto de empresários, um grupo forte, coeso. Não é minha ideia, não que eu não queira, mas não é minha ideia ter 1 milhão de filiados, enfim, a ideia de fato não é quantidade, né? Qualidade. Eu quero realmente empresários que estejam dispostos a fazer a diferença no nosso estado. E aí tem sido muito bom dialogar. Isso aí seria a sua parte ideológica, vamos dizer assim.
Basicamente, diria que sim. Seria o propósito. Acho que quando eu iniciei como um escritório de advocacia, hoje eu digo que nós somos um ecossistema de negócios. Uma empresa ela pode chegar no meu escritório, ela tem um assessoramento não só jurídico, então, e a ideia é muito nesse sentido, e o líder ele faz parte disso. Eu acho que ele é um complemento do que acontece dentro do escritório. E tem assim, a marca já é muito consolidada, então, por conta disso, a gente consegue trazer grandes nomes, né? Esse mês a gente vai fazer um evento com grandes nomes, mas o que está confirmado é Efraim Filho, estará conosco no evento discutindo a reforma tributária. Estarei presente, viu, Gabriel, se Deus quiser. Trazendo os aspectos da reforma tributária, então o empresário tem que dialogar com o legislador, saber o que é que vai afetar, como vai afetar, o que ele pode se posicionar a favor do empresariado. Então muito esse. Agora essa discussão, né, da desoneração, né, que impacta, né, nas empresas. Vai acabar com a desoneração, enfim, tem uma série de fatores que, na minha opinião, é um pouco controversa, mas vai ser bem discutido lá. Então, essa é um tema interessante, é esse tipo de tema que eu gosto de abordar, que eu acho que tem que ser abordado. Não é algo sobre lei nem nada desse tipo, mas é um diálogo muito franco com o poder público. No primeiro evento que o Rafael mencionou, a gente trouxe lá o secretário de Fazenda do Estado, o secretário de Parceria Público-Privada, 2 economistas. Então, o empresariado conseguiu dialogar com o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda abriu as portas do gabinete para alguns empresários, para entender, ajudar. A ideia é essa, né? Poder contribuir de forma adequada e cobrar também de forma adequada, né? Exatamente. E a ideia é muito nesse sentido mesmo. Foi demorado o processo de abertura do líder? Olha, foi demorado, eu digo que no sentido de estruturar. A gente não queria botar algo no mercado que tivesse cru. Para amadurecer bem. Né? Fizemos uma roupagem legal, conseguimos juntar alguns filiados importantes, e isso aí foi interessante para o movimento. Então, assim, não foi tão rápido do dia para a noite, e ainda está sendo construído, né? A gente tem 2 eventos realizados, ao longo do ano teremos outros, mas efetivamente temos só 2. Então é uma construção, né? Como eu falei no começo da entrevista, eu gosto de respeitar processos, eu não gosto de atrapalhar processos. E aí, para mim, uma base muito sólida, ela é fundamental para qualquer crescimento. Teve um suporte bom lá do líder? Teve sim. João Dória, do teve suporte, é um cara que, assim, é fora de sério. Abriu as portas dele também para levarmos alguns empresários paraibanos para a Casa Líder, para dialogar com ele. Tem um momento só com ele e alguns empresários de São Paulo também, para que a gente possa, inclusive, buscar recursos para o nosso estado, trazer empresas que possam investir no nosso estado, que conheçam as maravilhas do nosso estado, que hoje é o que mais cresce no Brasil. Agora estou visualizando aqui o que pode acontecer com você. Ele desenvolveu, né, a empresa dele, e a partir daí ele compra as receitas prontas, né? Você já viu? Ele comprou a receita pronta da franquia lá da loja, comprou a franquia lá também, né? Porque você é um franqueado também. E eu acredito que o caminho agora é você criar uma franquia para a advocacia. A gente já estou visualizando. Não, a gente já pensou, né? Porque a advocacia não permite, né? Não, mas estou dizendo, mas um modelo de negócio que pode ser aplicado. A gente já pensou nesse Ou uma metodologia, um método, não sei. É o que a gente já pensou, uma mas mentoria como a OAB ela tem muitas restrições, a gente acaba não passeando tanto por esse meio, mas é o que a gente já pensou. E não é nem muito para franquear o nosso negócio, mas sim para ensinar jovens a desenvolver. Não, diga assim, as ferramentas que você precisa para que aquele negócio... auxiliar muita gente aí. Exatamente. Né? A ideia era muito nesse sentido mesmo. Vender um modelo, na verdade. Modelo de negócio. Porque quando eu terminei, a gente montou tudo do zero. É uma dificuldade fora. Agora, lógico, isso é dinâmico, né? Porque você monta um modelo para hoje. Se você não se atualizar, né, aquele modelo ele vai ficar obsoleto, com certeza. Em pouco tempo. Aí quais os projetos aí do Líder Paraíba para esse ano aí? O que é que você está pensando? Fora esse que você já falou a gente tem um evento que vamos fazer em parceria no mês de agosto, provavelmente no mês de agosto, com a Abrazel, falando um pouco sobre o verão da Paraíba, né, que é muito forte, o polo turístico da Paraíba. Temos também um evento sobre as energias renováveis, que tem nome. Eu não posso ainda adiantar os nomes, mas são nomes. Você consegue atrair para esses eventos
acredito que não só paraibanos, né? Mas não, é isso que é uma grande vantagem do LEAD, porque eu procurei a franquia, lhe respondendo sobre o modelo de franquia. Fica à vontade. Porque ele tem uma validade muito forte, principalmente fora da Paraíba. Eu consigo ter um contato muito mais forte com quem é de fora, sabendo a força do LEAD, do que efetivamente com o empresário paraibano que ainda está descobrindo a força do LEAD. Então o LEAD ele tem uma capilarização muito forte e tem grandes nomes compondo o LEAD, né? A gente tem um Michel Temer, tem um Meirelles, independente do viés político, da ideologia política, a gente está falando de grandes empresários de sucesso. Então as maiores empresas do Brasil participam do LEAD, as grandes conexões são feitas pelo LEAD. Então é uma teia de fato de network muito, muito, muito valorosa, assim. Não é uma coisa não é uma troca de cartão, não é como eu visitei alguns empresários grandes que dizem que eu não quero ir para evento A ou B porque é uma troca de cartão, eu me sinto na OLX. Não, eu gosto do network legítimo, orgânico, eu gosto de criar relacionamento. E eu acho que a partir do relacionamento você consegue fazer negócio, né? Eu acho que é muito essa ideia do LEAD. Hoje tem quantos no LEAD? Hoje somos quase 20 empresas filiadas ao LEAD. Empresas de fato seletas. Tem uns critérios, né? Para entrar no LEAD. Você poderia exemplificar alguma? Tem. O LEAD, nessa modalidade que estamos implantando aqui na Paraíba, como eu falei inicialmente, né? É o global, né? O global também dá direito internacionalmente participar do LEAD, não só na Paraíba. Você pode participar de qualquer LEAD do Brasil e do mundo, né? E do mundo, O meu é global também. Pronto, o LEAD global, para você ser LEAD global, você tem que ter um faturamento acima de 30 milhões ano. E não é só isso, você tem um perfil de fato de quem quer empreender, de quem quer ajudar o desenvolvimento, a livre iniciativa. Não basta ser apenas, só tem um faturamento. Perfil, né? Tem que ter o perfil. A gente faz uma certa entrevista, mas na conversa a gente já sabe quem tem perfil ou não para o LEAD. A gente consegue visualizar muito isso no Mas os eventos são abertos, né? Não, os eventos são para convidados. Os eventos são para afiliados e convidados. A gente normalmente não faz eventos abertos porque sempre tem alguma recepção, sempre tem, às vezes eu fiz um almoço, aí não tem como ser aberto porque você não tem a quantidade fechada de pessoas, mas feito por convidados. E também tem os critérios da franquia, né? Também é uma franquia, né, do líder? É uma franquia, não deixa de ser uma franquia. Aí lá a gente tem a modalidade de líder global, logo mais, ainda esse ano eu acho que eu estou lançando a do empreendedor, líder empreendedor e líder futuro. São modalidades diferentes. Tem o líder mulher, tem o líder saúde, tem o líder justiça, tem vários segmentos do líder. Mas atualmente eu quero fortalecer o líder global. Eu estou gastando, digamos assim, investindo minha energia por completo nesse segmento. Bacana demais. Aí, quais os desafios você pretende assim, no líder? O que é que você pretende? O grande desafio do líder, eu acho... Os objetivos, né, do líder que você quer implantar aqui na Paraíba, o que é que você acha que vai dar? O grande desafio do líder, eu acho que é embutir na cabeça do empresário paraibano que não é uma taxa que você paga, que não é... É um conjunto, né? É enxergar o valor que efetivamente tem. Não é só em fazer... network, mas é você enxergar num propósito. O nosso estado ele não vai se desenvolver se o empresariado não estiver unido, não estiver dialogando. Vai ficar sempre rodando no mesmo lugar. Então, enquanto a gente não se unir, a gente vê em São Paulo, as grandes associações são muito fortes. A gente vê a Associação Comercial de São Paulo fortíssima, o LEAD. Então, ou seja, essas associações, elas de fato têm força. E o paraibano, eu acredito que ainda não conseguiu enxergar isso com muita clareza, né? Então, o meu grande desafio é esse, fazer com que os empresários eles consigam enxergar esse valor que o LEAD tem e o propósito que o LEAD tem para a Paraíba. Eu acho que talvez o potencial, né, que eles podem ter, né, se eles entrarem nessas associações, como você falou aí. Para você ter ideia, trazendo aí até um exemplo do nosso amigo Jean Valério, a governadora do Rio Grande do Norte ela tinha aumentado a alíquota do ICMS e pretendia manter o aumento. Então já ele organizou um almoço e um diálogo entre a governadora e os empresários. Eu não digo nem que ele convenceu ou que o LEAD, mas o diálogo ele é muito forte. Então ajudou bastante. Então assim ela trouxe os pontos que ela entendia necessários para manter e os empresários trouxeram suas dores em manter aquela alíquota.
E houve, assim, ela se conscientizou, digamos assim, né? Entrou num consenso de que, de fato, não iria mais manter o aumento. Então, assim, é um diálogo extremamente importante, com impacto sem tamanho, né? Mas se fosse só, não ia conseguir. Né? Exatamente. Esse é o ponto, Paulo. E da forma correta também. Esse é o ponto. Não, claro, o líder ele tem muito esse viés, ele é um diálogo qualificado. Qualificado, isso. E respeitoso. Às vezes as pessoas querem confundir um pouco com ideologia política, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A gente está preocupado com o Estado, com a melhoria grupo empresarial. Com o grupo empresarial. E também é bem pertinente, até porque João Pessoa está muito em alta, né, no país. Então acho que o líder casa bem com esse momento atual de João Pessoa, da Paraíba, né? Eu sou um entusiasta da Paraíba. Eu acho que é um estado que vai crescer muito, que a gente não tem ainda noção do que vamos crescer. Um estado que tem uma beleza natural fora do comum, uma diversidade cultural, como o Paulo muito bem falou. Qualidade de vida. Hoje mesmo a gente estava aqui, né, hoje de manhã na FUNAD, o ministro estava presente. Olha aí. A nossa gastronomia é maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, tem tudo para estourar. A gente ainda não foi descoberto. Mas muita gente lá fora já descobriu. Eu conheço muita gente... Não é gente aposentada, é gente profissional mesmo, que está escolhendo morar aqui. Eu tenho um cliente um dos clientes que veio morar na Paraíba e tinha um resort no Sudeste, deixou lá, veio morar na Paraíba buscando qualidade de vida, mas se apaixonou pelo lugar, abriu um empreendimento aqui, um grande empreendimento aqui. E assim, um estado que tem muito ainda a crescer. Inclusive sua colega que estava aqui mais cedo, né, de Minas Gerais, também escolheu, segundo ela, vir morar aqui também. É muito bom, é uma cidade muito boa. A gente ainda consegue agregar o sentimento de capital, mas com aquele gostinho do interior, né? É verdade. E vamos dar uma atençãozinha aqui no chat, né? Vamos lá. Não é bom? Fica à vontade, meu irmão. A gente teve interação aqui de Márcio Torres. Márcio Torres, irmão Maçom lá que está na audiência, parabéns pela entrevista. Tem também Fernanda da Silva Chagas, parabéns pela entrevista e visão organizacional de trabalho em equipe. Fernanda é professora. E tem também aqui Felipe Soares, conteúdo muito valoroso. Daqui de João Pessoa, administrador, Felipe Soares, conheço. Agradecer os comentários aí valorosos dos amigos, né? Também dos que ainda vão assistir, né? E podem comentar também, deixar alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode repassar para o nosso entrevistado aí. Vou deixar depois o meu Instagram, quem quiser ir lá seguir ou até mandar alguma pergunta. Pode falar, Gabriel Galvão ADV. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser me conhecer lá, quiser conhecer o escritório, quiser conhecer o LEAD, a gente está sempre de portas abertas. Gabriel, qual seria, na sua visão, a característica mais importante que você vê? Às vezes é difícil a gente falar sobre si mesmo, mas uma característica que você vê, na sua visão, que foi importante para chegar mais longe, não só na vida profissional, mas na pessoal, lhe ajuda bastante, de forma geral. Como você falou, é difícil falar da gente, mas eu acho que se tem uma característica que é marcante, eu acho que é a resiliência. Eu persisto até que... mas levantar mais forte. Exatamente. Acho que a resiliência é uma característica muito forte. Estou sempre disposto a mudar, a aprender, né? E ser resiliente é tudo. Tem sido um diferencial. Meu irmão, então vamos para os nossos instantes finais, né? Pois é. O tempo no instante passa. Mas a gente ficou satisfeito, né, Paulo? Eu fiquei. Sucesso total. E, obrigado. Por gentileza, Paulo Sérgio, suas considerações finais e logo em seguida, nosso grande entrevistado da tarde, Gabriel. As considerações primeiro agradecer aqui, né, a nossa parceria forte. Estamos aqui, juntos, né, irmão, sempre. Com o meu irmão aqui, Amém. com o Rafael, e dizer que o que você passou aqui não tem preço, realmente é um bom exemplo, né, de tudo. Você vê como ele foi caminhando e continua, né? Porque a gente não para de caminhar, né? Ninguém para de aprender e também o pouco que a gente aprende, a gente também pode ensinar, né? Então, ele mostrou isso aqui. Eu acho que foi bastante didática a conversa aqui hoje, foi bem descontraída. Eu estou muito satisfeito. Fiquei feliz de conhecer mais uma pessoa, né, no mundo que agrega. Obrigado. Fico muito feliz. Gabriel, fica à vontade para as suas considerações finais, mensagem final, algum insight, dica, o que você quiser, mensagem, fica à vontade aí, irmão.
Primeiro agradecer pelo convite, foi uma tarde extremamente agradável. Paulo, não conhecia, prazer enorme conhecê-lo, satisfação mesmo. Gostei demais do bate-papo. Se tiver outras vezes, pode me chamar que eu venho novamente. Com certeza, terá um parte 2, se Deus quiser. E a mensagem que eu posso deixar é muito mais sobre isso, sobre resiliência, sobre entender que existe um processo a ser respeitado em tudo na vida, né? A gente não amanhece com sucesso, ou não amanhece sendo estrela. Existe um processo todo e é bom respeitar um processo, né? É bom quando a gente consegue solidificar o nosso caminho através de um processo. E além de tudo isso, a família. A grande mensagem da minha vida hoje é a família, que ela é o que está acima de tudo. Eu imagino que muitos dos desafios dos empresários é relacionado à convivência familiar. A gente às vezes tem que se fazer muito mais presente numa empresa ou num projeto e deixa de lado às vezes um pouco alguns momentos que a gente possa ter com nossa família, né? E para mim eu tenho entendido cada vez mais. Então, cada vez mais eu tenho entendido que o mais importante e o mais valioso que eu tenho na minha vida é minha família e Deus, né? Então, assim, Deus e minha família, mas é um aprendizado que a gente não consegue de uma hora para outra, é um amadurecimento tem sido uma grande lição para mim, entender que aqueles momentos que a gente tem com o filho, ele tem que se sobressair às vezes até o trabalho, aquele momento que você está no celular ali, enfim. Eu tenho ficado muito reflexivo sobre isso, né? Sobre a importância da família e o que realmente vale a pena. Então, são essas duas coisas que eu acho que são a receita, não diria do sucesso, mas de uma vida feliz. Então, Deus também está bem importante para você. Bastante. Primeiramente Ele. Tudo que seja feito para a honra e glória dEle, eu não penso em nada que não seja por isso. Você tem algum ritual de oração, alguma coisa? Normalmente eu faço alguma meditação antes de começar meu dia, né? Assim, ou escuto uma palavra, ou eu leio alguma coisa. Normalmente eu começo o dia assim, antes de sair de casa eu leio e aí faço as orações. Tem um ritual de oração antes de dormir com meus filhos, a gente sempre faz uma oração. Você tem alguma religião? Tenho, eu sou cristão, né? Eu sou cristão, então a gente tem um ritual muito nesse sentido. E lhe ajuda bastante esse demais. Todos os dias. Às vezes que eu tento desanimar, Deus vem lá e me dá uma porrada para levantar. E aí tudo que aconteceu na minha vida eu devo a Ele, graças a Ele. Ele fala muito comigo, então. Dica final para o pessoal aí. Dica final. Pessoal, de forma geral, na sua vida aí. Agora fica à vontade. Rapaz, a dica final, o que é que eu posso dizer? Vou dizer para quem está começando, já que a gente falou muito de empreendedorismo, né? Isso, claro. Seja um bom vendedor, crie o seu script, seja um vendedor, desenvolva um produto. Produto bom não se vende sozinho. O brasileiro, como todo mundo já ouviu falar, gosta de comprar rosto, gosta de comprar cara e gosta de estar ali vendo e conversando com o produto. E só quem pode fazer isso é o vendedor. Então, uma dica que eu posso dar é façam isso. Meu irmão, sucesso aí, gratidão aí. Vamos três aqui. Estamos juntos. Obrigado aí, viu, Paulo Sérgio? Deus abençoe. Mais uma para conta. Mais uma para conta. Gabriel, foi fantástico, muito esclarecedor. As dicas valiosas, meu irmão. Deus abençoe você. Saúde e sucesso para todos. E a toda a nossa audiência, né? Também, né? Saudar toda a nossa audiência grandiosa, nosso diretor técnico, Lincoln, né, que fica nos bastidores. Isso. Obrigado, Lincoln. Obrigado a todos e até as próximas, né? Se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.